Boa noite, pessoal. A todos que estão aqui com a gente, é, bem-vindos. São 7:02 agora. A gente vai dar só mais uns 2, 3 minutinhos aqui para todo mundo conseguir entrar e a gente já vai começar nossa apresentação, tá bom? É, fiquem à vontade. é, opa. Fiquem à vontade, né, durante a apresentação para mandar as perguntas de vocês ali no PR, ali em cima, o Perguntas e Respostas. Fiquem à vontade para mandar a dúvida de vocês lá, que durante a live eu vou repassando aqui para a Giovana, a nossa convidada. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Marcos, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Mas a gente já teve uma movimentação, outra movimentação na Câmara, agora essa semana, sem qualquer aspecto partidário, mas muito importante o tema que a gente vai tratar hoje em live e esse olhar que vocês estão tendo para os clientes, porque a senha arrecadatória está, assim, descontrolada. O que foi que teve hoje? Eu passei o dia inteiro aqui arrumando para a live e acabei não vendo. Movimentação do projeto da reforma tributária, que mexe no ITCMD, né, no imposto de herança, e também no tal do IVA, né, no imposto do consumo. Acabaram de passar e já estão querendo mexer? Não, mas é dando continuidade, né, nesse movimento, assim, vai Ah, ser algo que, entendi. é, vai ser Vai ter o maior algo, IVA do mundo, né? é o que a gente está estimando. A gente não, né, eu não fiz esse cálculo, os economistas que fizeram, mais de 28%. Altíssimo. É. Pelo menos vai ficar mais fácil de calcular, teoricamente, né? Até mexerem nisso também. O imposto de renda de pessoa física, teoricamente, era fácil. A gente vai descobrir que não ficou tão fácil assim, né? Então. Vamos, vamos lá. Só vou pedir mais um minutinho. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que estão com a gente, que estão aqui no grupo, que estão entrando. Só vou pedir mais um minutinho para a gente começar, tá, pessoal? E pronto. É, ó, chegando. Pronto, acho que a gente pode ir começando, Giovana. Também já são 7:07, senão a gente atrasa muito também, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente.
A gente hoje recebe a Giovana Naia, ela é advogada tributarista, ex-sócia do Grupo Primo e sócia da Togaut Consultoria. A gente aqui da Real Invest é, fechou uma parceria com a Togaut recentemente. A gente está vendo, né, e o tema que a gente vai discutir hoje, a mudança na lei do imposto de renda para pessoa física, que vai trazer algumas complicações no cálculo do imposto de renda. A gente estava falando aqui que ele era simples, né, e vai ficar um pouco mais complicado a partir de agora, bastante mais complicado a partir de agora. E é isso que a gente vai debater com vocês hoje. E, entendendo essa necessidade de atender os clientes, a gente faz essa parceria com a Togaut, com o time da Giovana, para atender vocês, nossos clientes, da melhor forma possível, não só nos investimentos, mas também no aspecto tributário e, na verdade, todas as frentes ali da vida financeira de vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, especialmente a Giovana, que separou um tempo da noite dela para estar aqui com a gente, para bater esse papo com vocês. Sem mais delongas, passo a palavra aqui para você, Giovana. A Giovana já bateu um papo com a gente, pessoal, e a apresentação dela é muito boa, então não esperem grandes intervenções da minha parte. Fiquem à vontade, mais uma vez, para mandar as perguntas no Perguntas e Respostas e aproveitem. Marcos, muito obrigada pelo convite, pessoal da Reinvest. E obrigada a todo mundo aqui que está nessa terça-feira, né, para a gente falar sobre tributação. Eu sei que não é o programa favorito da maior parte de vocês. Eu sou suspeita porque eu gosto de falar sobre o tema, mas é algo que é muito importante, que não dá mais para a gente ignorar. Se em algum momento nós ignoramos, esse momento passou, né? Isso passou, acabou. E a gente precisa falar sobre isso num olhar, né, que a gente gosta de chamar, que é o olhar holístico para o patrimônio de vocês e para a família de vocês. Um olhar 360 graus. E eu acho que é exatamente isso que a gente está aqui hoje. Eu vou tomar a liberdade de dividir a tela com vocês. Eu preparei uma apresentação para tentar facilitar um pouco do entendimento, né, dessas questões tributárias, porque não é fácil. Eu sei. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente. Muito obrigada. Não é fácil, eu sei, mas para a gente conseguir entender e entender o quanto, né, se vai me impactar, se vai te impactar, o quanto vai impactar. Naturalmente é preciso um olhar especializado, então você vai precisar conversar com o seu assessor, você vai precisar trazer isso para o Excel, né, para a ponta do lápis. Eu brinco, eu gosto de brincar, mas é verdade que o Excel ele não deixa o advogado mentir. Então, às vezes o advogado começa a voltar muito e muito para o mundo das ideias e o teu assessor financeiro ele vai botar o pé no chão e vai colocar isso num Excel, numa planilha, que não tem, né, mais nem menos, é aquilo ali que está na planilha. Então, sem mais delongas, vamos começar para bater um pouco desse papo sobre essa tal tributação dos dividendos e como os grandes investidores estão se preparando. Pessoal, eu sempre gosto de começar algumas palestras, enfim, algumas lives e encontros, falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Porque às vezes pode passar a sensação de que essa questão tributária não é algo do nosso cotidiano, é algo longe. É o meu contador que resolve, eu nem sei, na verdade, se foi entregue ou se não foi. Às vezes eu converso com um cliente, e nesse momento a gente está fazendo muito isso, né? Pedindo balanço, pedindo a DRE, demonstração de resultado do exercício da empresa, pedindo a declaração de imposto de renda de pessoa física. E às vezes o cliente, ele nem tem esse documento. Ele fala assim: nossa, eu vou precisar pedir para o meu contador porque eu não tenho esse documento aqui. E não dá mais para ser dessa forma, porque está no nosso dia a dia, né? Esse olhar, a gente viu no meio do ano o tal do aumento IOF, diminui IOF, né? O bota casaco, tira casaco. Eu lembro, né, essa história do IOF. Eu estava fazendo uma live no YouTube contando sobre o aumento do IOF e tudo mais. E de repente nos comentários começaram a surgir os comentários dizendo: derrubaram, derrubou, caiu. E eu tava na época, era noite, então eu tava só com um time de marketing comigo, não tinha ninguém técnico ali comigo. E eu olhei pro lado assim, e todo mundo assim: não derrubou nada. A gente achando que tinha derrubado a live, né? Que eles estavam falando disso. E na verdade já tinham derrubado o decreto. Então, assim, durante a live, a live já estava passada. Então, é algo que a gente precisa ficar atento, não tem como ignorar. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre essa tal que a gente tem chamado de tributação dos dividendos ou tributação da alta renda, né? É algo que a gente já imaginava que ia avançar,
Porque como que foi feito, né, a construção desse projeto de lei, e aí trazendo um pouco de contexto político para vocês, mas sem partidarismo, tá? De fato, do ponto de vista fático, né? Sempre quando a gente falava de tributação dos dividendos, gerava uma discussão que não sabia o que vinha primeiro, né? O ovo ou a galinha. Porque para se tributar os dividendos, se discutia a redução da tributação dentro da pessoa jurídica. E aí, não conseguia avançar nisso, era uma coisa que sempre travava. E foi criada uma estrutura que é muito inteligente, assim, diga-se de passagem, que não é a tributação dos dividendos, é a tributação da pessoa física. E que, naturalmente, impacta os dividendos. E quando eles colocaram esse projeto de lei, eles colocaram essa tributação no mesmo projeto de lei que trazia a isenção do imposto de renda para quem ganhava até R$ 5.000 por mês. Antes era em torno de 1.900 por mês e subindo para R$ 5.000. Pessoal, essa tabela de imposto de renda ela não estava atualizada há muitos anos. Eu vi até uma pesquisa que, se a gente fosse atualizar essa tabela corretamente, considerando inflação, enfim, todas as correções, a gente estaria falando de uma isenção de R$ 10.000 por mês. Então, veja, eu sou muito a favor dessa isenção de acesso até 5 mil. Tá pouco. Mas não dava para a gente trazer essa isenção com uma tributação, entre aspas, das altas rendas, como eles chamaram. Que vocês vão ver que não é exatamente da alta renda. Mas foi como fizeram, e quando construíram o texto dessa forma, foi aprovado por unanimidade na Câmara, aprovado no Senado, foi sancionado pelo presidente Lula e passa a valer agora, 1º de janeiro, tá, gente? Não é, quando 1º de janeiro isso já passa a valer. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Quando a gente fala da questão tributária no Brasil, eu estava até comentando aqui com o Marcos antes, a gente falando sobre a complicação, o Brasil é um dos países que possui o sistema tributário mais complexo no mundo, é um dos sistemas mais complexos do mundo. Porque aqui a gente não só paga muito imposto do ponto de vista de alíquota de tributação, mas a gente gasta muito tempo com os impostos. A gente gasta muito tempo entendendo como funciona a tributação, pensando em planejamento tributário, pensando em como as coisas funcionam. E aí, eu queria trazer números para vocês, acho que isso é importante. O Brasil ele gasta cerca de 1.500 horas, foi uma pesquisa do Banco Mundial, por ano. Mais de 1.500 horas por ano o contribuinte gasta para entender da tributação. Então, vejam, né? Nós estamos falando aqui de mais de 2 meses entendendo e pensando como se paga imposto. Às vezes não é nem como se paga menos, mas é como se paga imposto. É muita tributação, muito tempo gasto. Né? E quando a gente olha para o resto do mundo, a gente tem países como os Estados Unidos, com uma média de 175 horas por ano, ou a Suíça com 63 horas por ano. A média da OCDE com 164 horas por ano, versus as nossas mais de 1.500 horas. Ou seja, é muito complexo. E aí, já queria alinhar a expectativa com vocês, que ficou mais complexo. Então, não se sintam na obrigação de terminar essa live, esse nosso primeiro papo, e ser expert no tema tributação de pessoa física. Não é esse o meu intuito, não é esse. A ideia que a gente trouxe aqui, quando a gente construiu esse papo junto com a Real Invest, é trazer lucidez, né? Trazer clareza e colocar o assunto na mesa, digamos assim. Precisamos falar sobre o tema. Naturalmente, o seu assessor vai trazer, vai conseguir te explicar. A gente também está à disposição para isso, via o teu assessor. Então, assim, mas a gente precisa falar sobre o tema. E quando a gente fala sobre isso, essa venda, né, isso que foi vendido, né, a tributação dos dividendos ou a tributação da alta renda, na verdade não é isso. É a tributação da pessoa física, do que a gente tem chamado de imposto de renda de pessoa física mínimo. Tá? Então, qual que é a ideia desse desenho? A ideia é que a gente traga o mínimo de tributação de 10% para a pessoa física, de todo mundo, né, de toda a pessoa física. Temos um valor mínimo de faturamento, um mínimo de renda que é considerado a isso. E eu vou explicar para vocês como funciona essa tributação. Essa tributação funciona em 3 fases. Tá? É importante a gente deixar isso claro porque é algo mais complexo mesmo. E até agora para mim é mais fácil, mas no começo, para eu palestrar e explicar, eu estava com um pouco mais de dificuldade até, porque às vezes até gerava alguma confusão. Mas a verdade, gente, é que essa tributação ela não vai considerar só os dividendos. Ela vai considerar toda a renda, independentemente do tipo de rendimento que a gente recebe. Naturalmente, os mais impactados, imaginamos que serão os empresários, porque os dividendos são isentos de tributação.
né? Por que eles são isentos de tributação? Porque a gente já paga uma tributação altíssima na pessoa jurídica, né? Eu sou sócia aqui na Togaut, por exemplo, e eu pago um valor altíssimo de imposto dentro da PJ. Quando eu passo para a PF, a gente tem essa distribuição, que a princípio era isenta, mas que agora, de uma maneira indireta, não será mais. Quem que vai impactar? Vai impactar o empresário, o investidor, o empreendedor. E eu dei exemplo aqui de médicos, advogados, mas todo mundo que tem uma PJ. Isso é importante porque às vezes você não se identifica como um empreendedor, você não se identifica como um empresário. Mas se você tem uma pessoa jurídica, você será brutalmente impactado, né? Dentro das normas aqui que a gente vai falar. Se você tem investimentos, você também será impactado. Então, por isso que a gente precisa falar sobre o tema. E como é que vai funcionar? Então, vamos começar aqui do ponto de vista prático. Giovana, como que vai funcionar essa tributação? Como que eu sei se é aplicável a mim, se não é aplicável a mim, para onde que eu vou, para onde que eu corro? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro, gente, a gente precisa entender que esse imposto ele vai ser calculado sobre uma renda global. Nessa renda global, eu vou somar quase tudo, tá? Eu vou somar ganho de capital no mercado de ações. Eu vou somar doação que não seja considerada adiantamento de legítima. Eu já explico para vocês que tipo de doação é essa. Eu vou considerar rendimento de tributação exclusiva e definitiva aqui, eu considero o CDB, por exemplo. Eu vou considerar lucros e dividendos a partir de 2026 e cujo aqueles não foram deliberados em 2025. Vou considerar salário, vou considerar aluguel, vou considerar prolabore. Eu vou considerar praticamente a minha renda global, praticamente toda a minha renda. Eu vou precisar somar para entender o primeiro passo, que é entender se eu sou um contribuinte de alta renda ou não. Quando eu somo tudo isso, eu tenho algumas exclusões permitidas. O que eu não vou somar, Giovana? O que eu vou conseguir excluir disso aqui? Eu vou excluir ganho de capital na venda de uma casa, por exemplo. Então, poxa, eu comprei uma casa por 1 milhão e vendi ela por 2 milhões, né? Então, eu tenho a renda ali, o rendimento de 1 milhão desse ganho de capital. Eu não vou considerar. Eu vou excluir herança. Eu vou excluir doação e adiantamento de legítima. E aí, doação e adiantamento de legítima, até para explicar, fazer um parênteses aqui sobre o que é legítima e o que não é. Toda vez que eu tenho um patrimônio, sempre que eu tenho um patrimônio, ele é dividido do ponto de vista sucessório na parte disponível e na parte legítima do meu patrimônio. A parte legítima, ela precisa ficar para os meus herdeiros necessários, é 50%. A parte disponível, eu posso fazer o que eu bem entender com esse patrimônio. O que eu bem entender mesmo. Então, poxa, eu quero deixar para um primo, eu quero deixar para um sobrinho, eu quero deixar para uma instituição de caridade, eu quero deixar para advogada ou para assessor. Você pode fazer o que você quiser com essa parte. A parte da legítima, não, ela precisa ser reservada aos seus herdeiros necessários. Só que acontece, gente, que muita operação não tem adiantamento de legítima. Então, imagine, a gente tem uma cliente aqui, algumas clientes nesse desenho, mas tem uma especificamente, que ela é uma senhora de bastante idade. Ela não tem filhos, ela não tem nenhum herdeiro necessário. Ela não tem pais vivos, nenhum ascendente, não tem nenhum descendente, não é casada, não tem companheiro. E ela faz ela tem bastante dinheiro, bastante patrimônio, ela faz bastante doações, várias doações para os sobrinhos, né? E essa doação, por exemplo, é uma doação de disponível. É uma doação que eu vou somar. É uma doação que não é considerada adiantamento de legítima, tá bom? Então, mas aí voltando às exclusões, né? Vou excluir rendimentos recebidos acumuladamente, vou excluir aposentadoria, pensão por moléstia, algumas indenizações, vou excluir os rendimentos isentos de atividade rural e vou excluir, do ponto de vista de investimentos, isso é muito importante para os investidores a gente olhar para isso, eu vou excluir rendimentos isentos, como, por exemplo, CRI, CRA, LCI, LCA, debênture incentivada, fundo de infra, fundo imobiliário, FIAGRO, tá? A gente vai excluir isso. O que eu não excluo, os dividendos das ações que eu recebo. E eu também vou excluir, e esse é um ponto super importante para quem tem PJ, tá? Se você tem uma pessoa jurídica, seja uma empresa mesmo operacional, ou seja, por exemplo, você é médico, né, e recebe pela PJ, vale a pena você sentar com o teu contador. Ainda dá tempo, ó, a gente está hoje, dia 16 de dezembro, ainda dá tempo de sentar com ele e falar, olha, eu preciso apurar os meus lucros acumulados e deliberar essa distribuição.
tá? Você não precisa distribuir isso agora, mas você precisa deliberar essa distribuição para que esses dividendos eles também sejam excluídos dessa base de cálculo, excluídos dessa soma global que vai te dar um carimbo, que é o carimbo de alta renda ou não, tá? E é isso que vai acontecer. Então eu vim aqui, eu somei todo esse Giovana, patrimônio. Oi, por favor. eu vou pedir para você reforçar esse ponto, porque a gente, nesses dias, a gente vem conversando com alguns clientes e a gente está vendo que vários clientes empresários, eles vão, quando a gente pergunta se eles estão por dentro disso, eles respondem, poxa, meu contador não falou comigo sobre e tal. Então, acho, super importante reforçar que o cliente que tem uma empresa, é importante ele ver com o contador dele se não faz sentido, e ele reforçar com o contador dele, fazer uma reunião, é, ele fazer essa ata, né, de distribuição, porque ele não precisa pagar esse dividendo esse ano, ele não precisa ter caixa para pagar esse ano, mas ele precisa fazer isso, senão os dividendos que ele for receber a partir do ano que vem vão entrar na conta, né? Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, acho que é super importante. Perfeito, com certeza. O que que acontece, gente? A lei deixou expressa que os dividendos que a gente receber, se forem de lucros acumulados antes de 31/12/2025, eles podem estar isentos, ainda que eu os receba a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, veja, os lucros que a sua empresa auferiu este ano. Às vezes você já tirou tudo, às vezes não, mas o fato é que muitas das vezes a deliberação, de fato a aprovação disso, só acontece no ano seguinte. Muitas das vezes o empresário ele tem muito lucro acumulado de anos anteriores. E isso, gente, é muito comum, tá? Eu convido vocês, se vocês tiverem o balanço da empresa de vocês vão pegar o balanço, pode ser de 2024, que é o que você vai ter, provavelmente você não vai ter de 2025, porque o ano não fechou. Você vai descer lá na última página. E na última página vai ter uma linha chamada patrimônio líquido. Dentro dessa linha vai ter uma linha chamada lucros acumulados. Eu aposto que 95% de vocês, isso é uma aposta, tá? Mas é aposta mesmo, vão ter lucro acumulado ali. Giovana, mas a minha empresa nem tem caixa. É lucro contábil. É porque às vezes a gente tem algum gasto que a gente não coloca, não entrega para o contador, o contador não faz a apuração disso, ele não vê, e aí sobrou esse dinheiro, entre aspas, ele joga ali como lucro contábil. Então, às vezes, esse dinheiro ele sequer existe de fato na empresa, mas ele está ali dentro do balanço, ele existe contabilmente. Não tenho caixa, mas eu tenho contabilmente. Se esse for o seu caso, a única maneira de você conseguir fugir da tributação desse dinheiro, quando ele for distribuído eventualmente no futuro, é por meio dessa ata de deliberação ainda este ano, tá? Precisa ser feita, assinada e registrada esse ano. Maravilha. Giovana, eu olhei aqui, eu tive um caso de um cliente, por exemplo, que ele tinha mais de 50 milhões de reais no balanço dele como lucro acumulado. E ele ficou assustadíssimo, porque ele falou: não tem esse dinheiro. Mas era uma empresa antiga, uma empresa que era do pai dele e tudo mais. Quando a gente pegou o balanço, eu falei assim: não tem problema. Mas a gente precisa organizar isso aqui. Você não precisa distribuir esse dinheiro agora. Você precisa. Existe essa diferença. Então, eu posso deliberar a distribuição. Eu não preciso distribuir agora. O que eu preciso é deliberar, é assinar essa ata. Então, isso é um dever de casa, digamos assim, para todo mundo, que é bater isso com o contador, tá bom? E é algo relativamente fácil de vocês olharem, pessoal. Porque se vocês tiverem esse balanço, vocês mesmos conseguem conferir, tá bom? Naturalmente pode contar com a gente, mas fiquem super à vontade com relação a isso. E Maravilha. aí, nessa linha. Deixa eu só fazer mais um Obrigada. aviso aqui, Giovana. Claro, claro, por Pessoal, favor. eu não consigo liberar aqui para vocês o botão de levantar a mão, tá? Mas ali em cima, para quem está assistindo a gente, vocês conseguem clicar ali em abrir PIR, né? O PIR ali em cima vai estar do lado do chat. Acho que o Demarcos conseguiu aqui. Eu não sei se eu consigo liberar para todo mundo. Mas se não tiver liberado para vocês levantar a mão, pode clicar ali no abrir PIR e manda sua pergunta por lá, porque eu estou de olho, eu consigo ver as perguntas, ou então ali pela janela do chat também eu consigo visualizar, tá? Então, fiquem à vontade, tanto pelo chat quanto pelo PIR ou pelo levantar a mão. Algumas pessoas falaram que estão conseguindo ver, outras não tá habilitado, Talvez mas fiquem à esteja como vontade. PIR, talvez esteja o Q e o A de Pode, Q&A. pode ser também. Então, se não tiver PIR, tá aqui, tá QA. Podem mandar as dúvidas de vocês por lá, que eu tô de olho aqui, a Giovana tá falando, eu tô de olho aqui na logística para poder passar as dúvidas de vocês para ela. Bom, e aí, né, como é que eu vou fazer essa conta? Então, eu fui lá,
olhei para toda a minha renda, desculpa, todo o meu rendimento, e eu somei. Fiz as exclusões permitidas ali. Feitas as exclusões permitidas, eu preciso saber. A soma deu mais de 600 mil reais? Sim, parabéns. Você ganhou um carimbo de contribuinte de alta renda. Se a soma deu menos de 600 mil, não aplica, você não tem esse carimbo de contribuinte de alta renda. E isso, pessoal, é muito importante vocês perceberem, porque vejam, não é só os dividendos. Não são só os dividendos, desculpa. Então, assim, de repente, a gente tem ali um médico que está olhando e falando, não, eu vou controlar porque eu só vou tirar no total 600 mil reais de investimento, de dividendos, desculpa. Não, não é só isso, né? A gente vai precisar somar essa renda global ali com as exclusões permitidas. E a partir do momento que essa soma superou 600 mil reais, eu vou ter a potencialmente aplicabilidade desse imposto de renda de pessoa física, mínimo. Né? Lembra que são 3 fases? Então, a primeira fase que a gente vai fazer é a fase do carimbo. Então, eu sou um contribuinte de alta renda ou não. A segunda fase, que a gente vai entrar agora, que é a questão da alíquota. Então, quanto de imposto, qual é a alíquota aplicável a mim? E a terceira fase, que é a fase da dedução, que é onde eu vou entender quanto de imposto de fato eu vou pagar. Bom, e aí a gente entrando agora na segunda fase, eu trouxe aqui um exemplo hipotético que foi desenhado, que é muito bacana. Eu sei que o verde está bem clarinho, mas eu vou narrando aqui para vocês e a gente vai fazendo juntos esse check aqui. Tá? Imaginem o seguinte exemplo. Eu tive ali um salário, um prolabore, de 100 mil reais. Também tive distribuição de dividendos, que somadas durante o ano, 2 milhões de reais. Recebi, num processo, indenização por danos morais. Indenização por danos morais está isento. Recebi aplicação de título de valor mobiliário isento, que também está excluído da base. Recebi uma doação antecipação de legítima, então meu pai começou a fazer um desenho de planejamento sucessório e dentro da legítima ele me doou parte do patrimônio. Recebi rendimentos de fundos de investimentos, recebi rendimentos de JCP, recebi rendimentos de renda fixa, com tributação exclusiva, né? Por exemplo, um CDB. Recebi um dinheiro de um ganho de capital de imóvel. Eu vendi uma casa e aí recebi esse ganho de capital também. Deixa eu só voltar aqui. E recebi um ganho líquido em bolsa, tive esse ganho das minhas ações que eu vendi, e tive também rendimento das minhas aplicações financeiras no exterior. Aqui, pessoal, não importa se eu já paguei imposto ou não sobre esses rendimentos. Tudo bem? Porque de repente você fala assim, poxa, o salário, toda vez que eu recebo, já vai lá uma retenção na fonte, né? Quando eu recebo ali o rendimento da minha aplicação financeira, eu já tive uma tributação lá fora. Aqui não importa isso. Aqui a gente não está falando de quanto você pagou de imposto, a gente está falando de rendimento que você possui. Eu somei todo esse rendimento. Me deu 3 milhões e 200 reais. Mas eu faço as exclusões permitidas ali, que me resultam num valor sujeito ao imposto mínimo de 2 milhões e 300 mil reais. A partir daqui, agora, eu vou para a fase da alíquota, né? Então, eu estou nessa fase da alíquota, eu preciso entender quanto de alíquota eu vou potencialmente pagar de imposto. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar toda essa renda, vou dividir por 60 mil e vou subtrair 10. Eu vou ter um movimento progressivo, gente. Então, quem teve renda total de 600 mil a 1,2 milhão vai pagar de 0 a 10%, vai estar sujeito, desculpa, de 0 a 10% de imposto mínimo. Quem teve mais de 1,2 milhão de renda global estará sujeito a esses 10%. Tá? Então, a gente vai precisar. Lembra que eu falei que ia ficar mais complicado e vai mesmo, mas tá tudo bem, a gente vai aqui juntos. Tudo bem? Então, eu olhei para isso e eu fiz esse movimento. Feito esse movimento, no caso do nosso exemplo hipotético aqui, ele teve um faturamento de 2 milhões e 300. 2 milhões e 300 mais de 1,2, alíquota de 10% de imposto. Então, fui na primeira fase, entender se eu sou um contribuinte de alta renda ou não. Nesse caso, sim, porque são mais de 600 mil reais. Segunda fase, entender a alíquota que é aplicável a mim. Se é mais de 1,2 milhão, 10%, que é o caso do nosso caso hipotético aqui. Agora eu vou para a terceira fase, que é a fase das deduções. Isso é um ponto super importante para a gente não ficar tão desesperado assim. Por quê? Porque aqueles impostos que eu já recolhi, que eu já paguei, eles serão deduzidos. Então, vejam, se você teve 100 mil reais de salário,
Eu coloquei, quando colocaram redondo aqui, né? Os 27,5%. Não é 27,5%, mas só para a gente ter aqui a conta redonda, para facilitar. Eu vou deduzir esse imposto já pago. Poxa, quando eu tive ali rendimento de fundo de investimento, eu também vou deduzir a tributação do JCP, a tributação, por exemplo, do meu CDB, que já foi retido na fonte. Então, vejam, vocês não vão pagar 2 vezes sobre aquele rendimento que já é tributado. Não é isso. O que a lei ela quer garantir é que eles tenham uma tributação mínima de 10%. Então, quando eu olho para toda essa soma, tem algum rendimento que foi tributado a 15%, mas tem rendimento que foi tributado a 0%. Então, eles querem garantir que a alíquota efetiva será essa mínima de 10%. Então, eu vou tirar aquilo que eu tive de IR na bolsa, de aplicação financeira no exterior, eu vou retirar, eu vou reduzir. E aí, aqui tem um outro ponto que a gente vai falar sobre o IR antecipado dos dividendos. Então, qual que é o ponto aqui, gente, que é importante ficar bem claro para vocês? Eu vou fazer, primeiro, entender se eu sou um contribuinte de alta renda ou não. Giovana, ganho mais de 600 mil quando eu somo aquela renda global, considerando as exclusões permitidas. Ponto. Você é um contribuinte de alta renda. Segundo ponto que a gente vai precisar olhar, a alíquota que você está sujeito. Se for mais de 1,2 milhão, 10%. Se for de 600 a 1,2, a alíquota progressiva de 0 a 10. E o terceiro ponto, a gente vai deduzir aquilo que eu já paguei de imposto. Sejam das minhas aplicações ali financeiras, por exemplo, seja, por exemplo, do meu salário, seja dos meus dividendos. E aí eu falo assim, poxa, mas os dividendos não são tributados, Giovana. Serão agora mensalmente. E esse é outro ponto que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Quando eu falo de tributação dos dividendos, quando eu falo de tributação, a gente tem 2 pontos importantes. A gente tem o conceito de retenção de imposto, que é a antecipação do imposto, e a gente tem o conceito de tributação do imposto, de fato, tributação da renda, né? E execução daquele imposto. Vai existir, pessoal, essa antecipação quando eu falo de dividendos. Aqui, se você é empresário, se você é advogado e retira dividendos da sua PJ, se você é médico e retira dividendos da sua PJ, se você é acionista, né, na Bolsa de Valores, vai ser dividendos da sua PJ. Qual que é a regra da retenção, né, dessa antecipação mensal? Primeiro, ela é mensal. Então, ou seja, eu vou contar do primeiro dia ao último dia do mês. Segundo, eu preciso olhar para o valor de 50 mil reais. E o terceiro é por CNPJ. Então, vamos trazer aqui um exemplo hipotético, que é o nosso exemplo 1. O contribuinte ele ganhou 50 mil reais no mês de janeiro, de dividendos, tá, gente? Não importa se ele recebeu mais dinheiro de resgate de CDB, de Prolabore. Aqui na antecipação, a gente vai olhar só para dividendos. A antecipação, ela é com relação a cada tipo de rendimento. Então, ele recebeu 50 mil de um CNPJ. Não tenho retenção, não tenho antecipação. Depois, em fevereiro, ele recebeu outros 50 mil de outro CNPJ. Também não tenho antecipação. Chegou março, ele recebeu uma bolada. Ele recebeu 1.450.000 de dividendos. 10% de antecipação. E aqui na antecipação não tem tabela progressiva. Na antecipação é 10% retido. Então, digamos que o contribuinte, né, o empresário, ele receba 51 mil reais de dividendos naquele mês. Ele vai ter 10% de retenção, 5.100 reais antecipados. Tá? Então, isso aqui é ponto importante para a gente olhar pela primeira regra, mensal. Então, não adianta eu receber 30 mil dia 1º e 30 mil dia 10. Eu vou somar o mês. Deu 60 mil, 6 mil de imposto retido. Segundo ponto, esse limite de 50 mil. Então, superou os 50 mil reais e 1 centavo, eu vou ter 5 mil retido de antecipação. E o terceiro ponto é por CNPJ. Sendo por CNPJ, se eu recebo 50 mil de um CNPJ e 50 mil de outro CNPJ, eu fujo dessa antecipação. Vejam, eu não vou fugir da tributação, porque a tributação lá no final, na verdade, no ano seguinte, ela vai somar tudo, tá vendo aqui? Eu tenho uma linha só, eu somei dividendos, eu somei todos os dividendos que eu recebi. Mas, quando a gente pensa em fluxo de caixa, gente, é muito importante pensar nisso. Então, temos, por exemplo, né, já falando um pouco de estratégia, temos clientes que o desenho de estratégia está sendo cuidar do fluxo de caixa. Então, dividir de maneira que ele tire de mais CNPJs, ele faça um split fee ali, porque ele tira 50 mil de um CNPJ e 50 mil do outro. Ele não vai fugir
dessa tributação anual, mas ele foge dessa antecipação. Tudo bem? E aí, por exemplo, a gente trouxe um outro exemplo aqui, que é o exemplo que eu uso para dedução desse outro cliente. Então, olha, ele tirou 50 mil, nada de retenção. 50, 50, 50, 50. Chegou no mês de junho, 750 mil reais. 75 mil retidos na hora, tá bom? Depois, outros 50, 50. No final do ano, ele recebeu outros 750 de novo, 75 mil retidos na hora. E aí, quando a gente vai fazer aquela conta da dedução, lembra que a gente está fazendo aqui? O que eu vou deduzir também? O IR antecipado. Esse imposto que eu já antecipei ao longo do ano anterior, né? Então, nesse caso do cliente, nesse caso hipotético que a gente trabalhou, ele só teve retenção e antecipação em 2 meses. Mas veja um outro exemplo aqui de um outro empresário, que todos os meses ele recebe fixo dividendos, antecipação de dividendos, de R$ 166.666. Todos os meses ele vai pagar antecipadamente R$ 16.666 de imposto. Ele vai reter, né? Ele vai antecipar esse imposto de renda. E aí eu vou somar tudo que foi deduzido, né? Então eu somo todos os impostos que já foram pagos, inclusive esse imposto que foi antecipado. Deduzo e vou chegar num valor, né? E aí, esse valor, por exemplo, aqui, que eu já paguei, R$ 210 mil, o valor que era devido, R$ 230 mil, me falta pagar R$ 20 mil de imposto, que eu vou pagar lá na declaração de imposto de renda. Tudo bem? Silvana, Oi. tenho duas dúvidas aqui. A primeira Claro. é do Micael, assessor nosso. A gente, no final do ano, especialmente, né, a gente sempre vai atrás, já vai conversar com os nossos clientes, e lembrar que para os clientes que têm ali uma renda tributável, a gente pode utilizar ali o PGBL, né, o cliente da renda tributável, que paga, que contribui com a Previdência, ele pode utilizar o PGBL ali até o limite de 12%, para bater da sua base tributária, né? A gente consegue utilizar o PGBL para abater a base do imposto nessa tributação mínima do imposto de renda por essa lei nova ou não? A princípio, eu entendo que não. A gente vai ter que esperar isso acontecer, né? Então vai ser dezembro do ano que vem, onde a gente. Não vai demorar até dezembro, mas no ano que vem a gente vai bater o martelo. Mas a princípio, eu entendo pela leitura da lei que a gente não vai conseguir. Naturalmente, se houver qualquer novidade, qualquer interpretação diversa e eu estiver errada, vamos nos aproveitar disso, né? Mas a princípio, eu entendo que não. Maravilha. E outra pergunta é do Breno. Ele mandou aqui para a gente no Q&A. Ele falou: sou advogado, tenho uma PJ individual. Seria interessante abrir uma holding para repassar os lucros e dividendos para uma menor incidência de tributação? Você entende que faz sentido isso? Então, faz, exceto por um ponto muito importante: você é advogado. O escritório de advocacia não pode ter sócio PJ. Então, Breno, né? Breno, sinto muito, eu compartilho, eu compactuo da sua dor, mas isso não é uma saída para você. É uma saída, uma ideia muito boa e é uma saída para muita gente. Vai ser uma saída, por exemplo, para médicos. A gente tem vários clientes médicos que estão indo exatamente nessa linha. Então, eles falam, porque qual que é o ponto, né? Esse é um ponto, inclusive, é uma estratégia muito importante. Essa tributação, gente, é uma tributação da pessoa física. O que significa isso? Enquanto esse dinheiro não cair num CPF, desculpa, essa tributação não existe. Então, se eu tenho uma holding em cima da minha empresa, esse dinheiro passa para a holding e não tem tributação desses dividendos. E aí, esse dinheiro aqui vai ter parte que eu vou distribuir, porque eu tenho gastos pessoais. Vai ter parte, por exemplo, que eu posso investir em outra PJ. Então, eu quero investir no mercado imobiliário, por exemplo. Eu tenho uma holding imobiliária. Esse ciclo, né, da sua operacional para a sua holding de participações, da holding de participações para a imobiliária, esse ciclo não tem tributação. Por quê? Porque eu não chego na pessoa física. Mas, Breno, eu sinto muito que nós, por enquanto, dançamos. Tem algumas emendas que viraram projeto de lei, né? Foram algumas emendas parlamentares tentando tirar, por exemplo, os advogados dessa regra, tá? Os escritórios de advocacia. Não foram aprovadas as emendas. O que até eles decidiram, tá, gente? Como eles queriam muito passar essa lei esse ano,
Eles viraram e falaram assim: olha, não vamos aceitar emenda nenhuma, porque se aceita emenda, volta, né? Fica naquele ciclo Câmara dos Deputados e Senado. A gente não vai aceitar emenda nenhuma, a gente vai aprovar do jeito que tá, e depois as emendas viram um projeto de lei para fazer modificações, se for o caso. Então, Breno, no seu caso, no caso do escritório de advocacia, que não pode ter uma PJ em cima, não vai funcionar. Outro caso que também não vai funcionar, se a tua operacional for uma empresa no Simples Nacional. Por quê? Porque se eu tenho uma PJ em cima de uma empresa no Simples Nacional, essa empresa perde o Simples Nacional. Então, é um outro lugar que não vai funcionar. Giovana, mas aí a gente vai ter que fazer conta, porque pode ser que você esteja no Simples, mas pagar os 10% é muito mais caro do que sair do Simples. Não sei, vai ter que ver caso a caso. Mas, infelizmente, Breno, adoraria te dizer, principalmente porque somos colegas, nesse caso, essa saída não funciona. Maravilha. A gente não tem nenhuma dúvida agora, Giovana. Você quer seguir com a apresentação? Eu tenho algumas provocações aqui, mas eu acho que a gente pode deixar um pouco mais para o final. Tá bom. Tenho mais alguns slides aqui para a gente passar, e aí a gente já vai. Já deixo você voltar para as provocações, e também, se alguém tiver mais dúvida, pode ficar à vontade. Pode ser? Maravilha, vamos lá então. Bom, então, pessoal, vejam, Giovana, para não se desesperem, tá? Nossa, eu não vou aplicar mais em CDB porque o CDB conta. Eu não vou aplicar mais no exterior porque o rendimento do exterior conta. Conta, mas ele não é bitributado. Esse é um ponto super importante para vocês se atentarem. Ele conta na primeira fase. Lembram que são 3 fases, né? Ele conta na primeira e na segunda fase. Então, de fato, impacta, mas ele não impacta com bitributação, tá? Então, é um ponto importante para a gente olhar. E aí, não sei se virão essa dúvida, eu acho que foi no primeiro ou no segundo projeto de lei, eles tinham deixado a offshore de fora, gente. Eles tinham deixado essa brecha para a gente. Então, o que que acontecia, né? Que toda hora, eu acho que foi no primeiro projeto, eu bati o olho no projeto e falei, offshore vai ser a saída. Eu boto uma offshore em cima da PJ, da empresa aqui no Brasil, e eu distribuo esse dinheiro direto lá para fora. Não é uma saída, tá? Por quê? Porque eles colocaram que essa tributação também incide para pessoa fora, pessoa estrangeira, ou, na verdade, pessoa não domiciliada no Brasil, incluindo a empresa offshore. E no caso da offshore, a gente ainda tem um pênalti, digamos assim, porque não importa se é mais ou menos de 50 mil reais, tá? Houve a remessa de lucros e dividendos para o exterior, a gente tem 10% de imposto retido na fonte, tá? Então, é um ponto importante para a gente olhar. E aí, acho que vale a pena a gente falar de algumas outras alternativas. Eu sei que o Marcos também tem algumas provocações. Eu queria trazer essa triste notícia. E aqui, de novo, sem qualquer aspecto partidário. É, de fato, do ponto de vista fatídico, né? O governo Lula, ele criou ou subiu impostos 24 vezes dentro do início do mandato. E essa notícia, gente, foi em maio de 2025. Em maio de 2025, a gente nem tinha essa lei ainda, né? E outras tantas que a gente também teve aí, e não depois desse período. Ou seja, pessoal, não dá para não cuidar. Não dá para ignorar o aspecto tributário. E mais do que nunca, ele precisa estar intimamente ligado com o braço de investimentos, né? Eu gosto de falar, tem um amigo que fala isso e eu comecei a repetir o que ele fala. Que o patrimônio de vocês, né, a vida de vocês é como se fosse um avião com 2 asas. Eu tenho a asa financeira e a asa jurídica. Uma não voa sem a outra, né? Não adianta eu ter um olhar financeiro que só olha para a rentabilidade e eu não penso, por exemplo, na rentabilidade líquida, né? Eu só olho para a rentabilidade, mas eu pago um valor altíssimo de imposto. Da mesma forma, não adianta eu olhar para um jurídico, para um contrato, por exemplo, com palavras em latim, mas que inviabilizam a minha operação. A gente precisa trazer esses 2 olhares, essas 2 asas, para de fato a gente decolar, para a gente ter ali um olhar mais estratégico para o nosso patrimônio, nossa composição patrimonial. Tá? E aí, Marcos, queria ouvir de você, não sei se tem mais dúvida, provocações, para a gente poder, assim, amadurecer. Eu quero falar também de algumas outras, poxa, soluções, né? Quais são outras alternativas ali, além dessa estrutura da holding, mas, por favor, fica à vontade. Bom, maravilha. Primeiro, reforçar para quem está com a gente, pode mandar as dúvidas ali no PIR ou QIA, está funcionando, a gente já testou aqui, então fiquem à vontade, o chat também, estou de olho por lá.
Mas trazendo alguns pontos aqui, Giovana. Primeiro, sobre o ponto de vista, do ponto de vista da renda, de fato, do cliente, né? É, a gente viu que existem algumas formas de a gente distribuir isso. É importante lembrar que quando a gente, por exemplo, divide em dois CNPJs e eu atraso o pagamento de imposto, é, isso tem uma vantagem financeira para mim, mas eu queria que você falasse um pouco mais de o que a gente pode fazer olhando por esse lado da renda do cliente que tem uma empresa, por exemplo, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para ou pagar menos imposto ou para diferir esse imposto. E depois eu trago mais algumas dúvidas aqui, vindo aqui para o lado de especialidade da casa, que é o lado dos investimentos. Legal, muito bom, Marcos. Bom, a gente tem algumas alternativas ali que a gente vai olhar. De novo, né, gente? Eu preciso passar pelo caso de cada cliente. Não dá, não é. Eu vou contar algumas alternativas aqui, mas precisa ser personalizado. Uma alternativa que a gente vai olhar com muito carinho é para o planejamento sucessório. E quando eu falo do planejamento sucessório, é a possibilidade de trazer mais sócios para dentro da minha empresa. Ponto importante, eu não vou trazer para minha empresa operacional, porque minha empresa operacional normalmente tem risco, né? Mas por isso a estrutura da holding. Então, eu vou ter uma holding, que é o que a gente chama de holding familiar, por exemplo. Holding, gente, nada mais é do que um CNPJ, tá? Se a gente vai chamar de holding familiar, holding patrimonial, holding é um CNPJ e aí vai mudar a finalidade dela. Mas nesse caso, eu poderia ter uma holding familiar, que vai ser uma holding de participações. E essa holding de participações eu trago mais sócios para lá. Por exemplo, um marido, uma esposa, né? Um cônjuge. De repente, filhos. Cuidado, filhos, né? Eu vou colocar ali o meu filho. Não, eu gosto de olhar pelo menos a partir de 16 anos, tá? Porque ele vai precisar ter apresentar a declaração de imposto de renda apartada, precisa ter todo um desenho pensado e estruturado. Mas, gente, quando eu trago mais uma pessoa, eu trago mais uma faixa de até 600 mil reais. Então, vejam, se eu tiro ali 1 milhão e 200 de dividendos todos os anos, eu preciso disso para viver, né? Aí eu olho e falo assim, poxa, se eu tiro 1.200, somado o prolabore mínimo ali, eu vou superar, eu vou estar sujeito a esses 10%. Mas o que o meu marido faz? Aí, será que o meu marido ele é funcionário público, por exemplo? Porque se ele é funcionário público, eu consigo dividir esse rendimento de dividendos para ele. De repente, a gente não vai ficar abaixo de 600, mas a gente vai ficar na faixa mínima, né? Que é ali de 600. Então, eu vou pagar esse imposto mínimo de 10, vai virar 1%, por exemplo. Então, são estratégias que a gente vai trazendo. A gente tem um caso de um cliente, por exemplo, que ele tem uma holding imobiliária, administradora de bens. E ele tira dinheiro dessa holding imobiliária. Ele já estava querendo falar de planejamento sucessório, ele já estava querendo trazer os filhos para a conversa. E ele tem um filho especificamente, são acho que 3 filhos, tem um especificamente que ele faz medicina numa faculdade particular em São Paulo. Ele olhou para minha cara e falou assim, Giovana, o preço que eu pago para custear a vida dele é muito alto. Então, quando eu retiro esses dividendos para pagar, fica tudo muito caro. Eu olhei para casa dele e falei, por que a gente já não traz um planejamento sucessório para cá? Quando a gente traz esse planejamento sucessório, eu passo a empresa para o nome do filho. Não só, né? Eu divido entre os filhos ali, mas a gente constrói isso. Mas o filho passa a ser sócio. Ele passa a ser capaz de retirar esses dividendos e custear a própria vida. Poxa, será que não faz sentido? Então, o que é importante, tá, gente? O cliente, a pessoa, eu não vou conseguir movimentar aquele dinheiro. Então, uma vez que esse dinheiro meu filho recebe, o meu filho passa a receber esse dinheiro. Né? Eu não consigo definir se ele vai gastar com X ou com Y. Mas havendo uma relação de confiança, né? A gente está falando de uma pessoa que está fazendo faculdade de medicina, de uma pessoa adulta, então espera-se ali que tenha, né? E ele confia muito no filho dele. Por que eu já não olho isso? Porque eu vou trazendo mais CPFs. Eu vou trazendo mais espaço de retirada de dividendos ou isentos ou numa faixa de tributação menor que os 10%. Então, é lógico que isso precisa ser bem construído. Não é só colocar o filho num CNPJ, a gente precisa olhar com o planejamento sucessório. Por quê? Porque tem outras questões que me importam. Poxa, será que esse meu filho, ele já é casado? Qual é o regime de casamento dele? Eu quero que a esposa tenha direitos, né? A minha nora tenha direitos, o meu genro tenha direitos. Ou então meu filho não é casado, ou é casado num regime de separação total de patrimônio, de bens.
será que eu quero, no falecimento do meu falecimento, no falecimento desse filho, que essa pessoa passe a fazer parte dessa empresa, né? Passe a ter acesso, esse cônjuge ou companheiro tenha acesso. Então, de novo, tudo precisa ser pensado e construído de uma maneira estratégica. Mas é uma possibilidade, o olhar com planejamento sucessório. Além disso, o próprio olhar da holding, né? Então, como eu falei para vocês, poxa, eu tenho uma operacional. Vou até dar um outro exemplo, o meu caso, tá? Eu tenho a Togout, né? Eu sou sócia da Togout, que é uma empresa de consultoria, e eu sou sócia de uma empresa de tecnologia, que se chama Zexia. Essa empresa, hoje, ela só me dá prejuízo, porque hoje eu só invisto, né? Eu só coloco dinheiro. O que poderia ser, que é um cenário muito comum? Eu, Giovana, retiro dividendos da Togout e coloco dividendos coloco esse dinheiro na Zexia. Quando eu faço esse movimento, gente, eu vou tomar um pênalti tributário. Eu paguei 10% nesse movimento. Se eu coloco uma PJ em cima, esse fluxo financeiro não tem custo. Então, para os empresários, são algumas alternativas assim que a gente tem olhado. Giovana, tenho mais algumas perguntas, tá? Então, aqui ainda do nosso tema, né? Uma parte você já respondeu, mas o Igor perguntou, a pergunta de uma cliente dele. Posso repassar mensalmente o dinheiro da holding para a conta pessoa física dos filhos até 50 mil mensal? Essa parte você já respondeu, que a gente pode, né? É uma opção. E aí, em Desde que, seguida, gente, os filhos não sejam meus dependentes, tá? Isso é um ponto super importante. Ah, meu filho é meu dependente, tá entregando declarações de imposto de renda junto comigo, eu sou usufrutuária desse patrimônio, a base de cálculo é a mesma. Então, a gente tem recomendado essas estruturas para filhos que não sejam, que sejam relativamente incapazes, que a gente chama, que é a partir de 16 anos. A gente nem tem recomendado de maneira irrestrita, digamos assim, para menores. Tá? A gente tem menor que essa idade. A gente tem sempre conversado com o cliente dos riscos e das possibilidades. pronto, era bem essa pergunta, né? O segmento da pergunta era: esses filhos podem ser menores? E se sim, posso repassar da conta deles para mim na sequência. Pelo que eu entendi, em linhas gerais não faz sentido, né? A gente teria de avaliar caso a caso, mas em linhas gerais não faz sentido. E eu vou passar de volta para a conta dela a que título? Porque esse movimento, sempre que eu tiro, gente, de um lugar para o outro, eu preciso chamar essa operação de alguma coisa. Então, seu filho vai estar te doando esse dinheiro, porque se ele estiver doando esse dinheiro para você, eu tenho imposto de doação, né? Então, esse movimento financeiro, ele sempre precisa ser nomeado, né, de alguma coisa. Então, é uma operação que precisa ser feita com cuidado. Pronto. Tem mais uma pergunta aqui do Vidal. Os emolumentos recebidos por oficiais de cartório são tributados pelo regime de pessoa física, usando a mesma tabela. Nesse caso, o que muda para eles? Os recebimentos dos emolumentos, a princípio, eles também entram na base para considerar se é um contribuinte de alta renda ou não. Então, a mesma coisa, gente, que todo mundo funciona da mesma forma. Eu vi até que o Gilvan colocou, né? Hoje pago 27 de IR, meus rendimentos superam 600 mil. Eu vou somar toda essa renda. Deu mais de 600 mil, sou contribuinte de alta renda, ganhei um carimbo novo do governo. A partir disso, eu vou olhar qual é a alíquota adicional que eu tenho que colocar. Se eu já pago mais de 10% de imposto, se a minha alíquota efetiva, quando eu somo os dividendos, como eu somo todos os rendimentos que são ali aplicáveis, se deu mais de 10%, se deu 20%, se deu 15%, não muda na minha vida, não tem impacto com isso. Agora, se deu menos, aí sim a gente vai ter essa conta para fazer, para realizar. É isso, acho que eu vou repetir o que a Giovana falou, gente, porque é super importante e é uma dúvida que, assim, eu vi e eu tô repetindo, Giovana, porque foi uma coisa que a gente tá vendo aqui no escritório na última semana, sendo muito dito. Se você tem uma renda de, digamos, 3, 4, 5 milhões de reais, mas você já paga 27,5% em cima disso, como acho que é o caso para o cartório, né, o emolumento do cartório, ele é tributado como pessoa física, você já paga o 27,5%. Então você não vai pagar mais 10%, porque você já paga 27,5%. O 10% seria o mínimo, você paga menos que isso, você vai ter que pagar o 10%. Não é isso? É isso. É a alíquota efetiva. Então, digamos, por exemplo, imagine o seguinte cenário. 27,5 dificulta a vida da advogada aqui, tá? Então, vamos colocar o cenário em que você paga 20% de imposto. Você recebeu 500 mil reais ou 600 mil reais, até mais. Você recebeu 1 milhão de reais de salário e pagou 20% de imposto, tá? Aí você pegou e recebeu 2 milhões de reais de dividendos. O que eu vou precisar calcular? A alíquota efetiva.
Os dividendos são isentos, o seu prolabore é tributado, seu salário é tributado. Eu vou precisar fazer a conta, gente, e ver a alíquota efetiva. Se a alíquota efetiva deu abaixo de 10, eu vou ter que pagar o imposto adicional. Se a alíquota efetiva deu acima de 10, eu não tenho tributação adicional. Maravilha. Mais algumas aqui, o Guido perguntou, né, que com o passar do tempo, se não tiver correção dos 600 mil reais, em algum momento todo empresário vai ser tributado. É isso mesmo, não tem nenhuma previsão a priori de correção automática, né? A, a, a olhar para o que a gente teve na tabela de pessoa física, né? O que era para ser 10 mil, a correção já foi 5. É difícil, Guido, difícil mesmo, tá? O que eu tenho falado com os clientes, e eu tenho um amigo e um mentor, que é o Julian. O Julian, ele é sócio de uma consultoria empresarial, né? É da Aldas. E uma vez a gente estava conversando recentemente, a gente discutindo, inclusive, essas estratégias, principalmente para grandes empresários, se a gente ia utilizar securitização e tudo mais. E aí ele concatenando uma frase que foi muito legal. Ele falou assim: as pessoas precisam parar de olhar para como pagar menos impostos, né? Elas precisam começar a olhar, o empresário, em como o meu negócio ele é mais eficiente, o meu modelo de negócio é mais eficiente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ser sempre um enxuga-gelo, né? A gente vai ter reforma tributária agora que vai ter um movimento de PIS e COFINS e ICMS e tudo mais que vai impactar dentro da PJ, né? Que não compensa com nada do que a gente está falando aqui de tributação. Então, assim, é algo complicado mesmo e a gente não tem nenhum vislumbre de diminuição dessa tributação. Ainda mais se a gente tiver ali um déficit, né, do governo crescendo. O Vidal perguntou aqui, né, só reforçando que o oficial de cartório já recolhe o Carnê-Leão mensalmente, então a alíquota dele já é acima dos 10%, deve concluir que não haverá mudança. É isso mesmo. Então, se você já paga acima de Médio, 10%, médio, porque a gente está concluindo aqui só essa renda aqui. Se ele tem outras rendas, eu preciso olhar a alíquota efetiva da renda global. Então, assim, médio. Se você é só isso que você recebe de rendimento, Vidal, perfeito, não tem que se preocupar. Agora, se você recebe outros rendimentos, como aqueles que eu coloquei, adiantamento desculpa, doação de disponível, dividendos, aí a gente vai precisar olhar para a tua alíquota efetiva, tá? Não é a alíquota individual, é a alíquota efetiva de tributação. Então, isso. sim, desde que essa seja só a única renda. Se não, a gente vai precisar fazer conta. É o famoso sim asterisco. O tal do depende, né? Que o advogado adora falar. É, você falou, Giovana, que né, por exemplo, venda de uma ação entra na base de cálculo, né, porque é um rendimento. E aí o Bruno perguntou se os prejuízos com essas ações podem ser compensados, a gente pode usar o prejuízo para compensar? A princípio, eu também não, tá, Bruno? De novo, tá, gente? A legislação é nova, então vai ter um monte de entendimento que vai ser sedimentado. Mas a princípio, não. A princípio, eu não tenho. As deduções que eu posso utilizar, a princípio, são deduções ali do imposto, né? Então, a princípio, a gente tem essa renda global que vai ser somada. Pronto. Pessoal, chegamos aqui no nosso horário das 8, vamos esticar só mais um pouquinho, então vou passar algumas perguntas mais rápidas, tá, Giovana? E aqui um ponto que eu quero reforçar, tá, pessoal? E isso vale para o Vidal, vale para todo mundo. É, Teve alguma dúvida que não foi respondida aqui? Manda para o seu assessor, a gente tem essa parceria oficializada com a Togout, então manda para o assessor, a gente checa com eles, e óbvio, a depender do caso, a gente marca uma reunião com o pessoal da Togout, o pessoal vai fazer uma avaliação do caso de cada cliente, e aí, se for necessário, a gente fazer um planejamento tributário junto com a Togout, eles têm, esse é o serviço que eles prestam, né? Então, vou até pedir já para você, no finalzinho aqui, você já falar um pouquinho sobre a parceria, mas aqui algumas últimas dúvidas, digamos assim, quase que bate-bola, tá? Maxwell perguntou se ele pode continuar deduzindo as despesas de saúde e educação dos filhos. Sim, da base tributável. A gente vai ter, provavelmente, a gente vai ter dois cálculos. Vai ter o cálculo tradicional e vai ter esse cálculo de imposto de renda mínimo. Tem que entender isso, gente. O mínimo vai ser esse. Então, não adianta a princípio, não adianta eu colocar um monte de dedução. O mínimo será esse.
tá? Então, é algo bastante delicado mesmo que a gente tem acompanhado. Naturalmente, qualquer atualização de entendimento, a gente vai fazer questão de atualizar vocês, mas é algo bastante delicado mesmo que essa garantia desse mínimo de tributação. Aquela dúvida lá sobre os filhos menores de idade, a cliente perguntou: se eu tirar esses filhos da minha declaração de imposto de renda, Marcos, muito difícil. A gente vai precisar analisar caso a caso. caso a Eu não caso, né? consigo. Imaginei. Porque se eu faço essa orientação, eu vou ser muito leviana, assim, a chance se eu confirmo isso, assim, é muito delicado. Imaginei. Porque os filhos são usufrutuários, os pais são usufrutuários da renda dos filhos. Então, precisa ser feito com muito cuidado e individualmente essa análise. Mais uma aqui do Igor. A gente tem vários Claro. clientes que têm imóveis e não declaram, né? Perdão, a gente tem vários clientes que têm imóveis e não declaram, não. A gente tem vários clientes que têm imóveis. A gente sabe que no Brasil é comum que as pessoas tenham imóveis e não declaram, e a gente está vendo a Receita ir atrás desses imóveis. O que você pode falar sobre essa rastreabilidade dessas rendas? Perfeito, Marcos, perfeito esse ponto. Não é um tema que a gente abordou diretamente aqui, mas a gente pode até abordar em outro evento, se for do interesse dos clientes. Mas acho que todo mundo ouviu falar do tal do CPF dos imóveis, né? Que é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele veio desse desenho da reforma tributária, tá? E basicamente, gente, isso já está acontecendo. Eu achei que só ia acontecer em 2026, mas eu já fui informada por cartórios que eu trabalho, que já foi baixada uma portaria em que eles são obrigados a fazer atualização num cadastro novo. E o que vai acontecer agora? Cada imóvel vai ter um número de identidade. E eles estão fazendo justamente isso para fechar o cerco, para cruzar as informações. Então, imaginemos, Marcos, aqui o seguinte cenário, tá? Você tem um apartamento e você me aluga esse apartamento. Só que eu combinei com você o seguinte: falei, olha, Marcos, eu não vou declarar que eu pago, você não declara que recebe e você me cobra um pouquinho mais barato. Essa, gente, sem qualquer juízo de valor, tá? É a realidade de muitas pessoas. Exatamente. E quando a gente pensa aí que uma rentabilidade de imóveis, né, normalmente de aluguel, ele gira, pensando em long stay, né? A Airbnb é um pouco diferente, mas pensando no aluguel por longo prazo. Eu estou falando aí de uma rentabilidade de 0,3, 0,4, quando muito por cento do imóvel. 0,4% do imóvel, gente, é muito, muito, muito pouco, né? A gente não bate nem a poupança aqui. E muitas das vezes isso se sustentava com essa sonegação tributária. Isso vai cair por terra. Porque o que vai acontecer, Marcos? Quando eu declaro lá na Receita Federal, eu preciso colocar meu endereço, quando eu vou declarar minha declaração de imposto de renda, eu preciso colocar onde eu moro. Porque se eu for autuada, se tiver alguma coisa, tem que chegar a cartinha em algum lugar. Eu vou declarar que eu moro na Cristiano Viana 62. Só que a Cristiano Viana 62, ele tem um código. E esse código, quando apita no sistema da Receita, no CIB, ele parece esse código como de sua propriedade. Então, a Receita ela vai atuar e vai virar e falar assim, gente, o que está acontecendo aqui? Vocês têm um aluguel, vocês não têm uma relação locatícia, o que está acontecendo? E aí, gente, que o bicho vai pegar. Tá sendo bem e falando bom português. Por quê? Porque aí a gente vai precisar justificar isso para a Receita Federal. E eu não posso falar que é empréstimo. Por que eu não posso? Ou até posso, mas eu vou ter que arcar com as consequências de falar que é empréstimo. A gente tem uma lei, salvo o melhor juízo, é de 99, que eu vou confirmar, mas eu acho que é de 99, que diz o seguinte, e essa lei nunca foi aplicada, você não conhece ninguém que caiu nisso, porque não tinha como cruzar as informações. É algo que a gente vai ter agora. Essa lei ela diz o seguinte, que se você mora na casa de uma pessoa em que você não tem uma relação de 1 grau de parentesco com ela, 1 grau, ou seja, mãe, filho, marido, é isso. Você tem gente, isso é um absurdo, uma renda presumida. Porque como você não paga aluguel, você tem essa economia, é como se houvesse uma presunção como se fosse uma renda ali que eles vão presumir que você tem, uma renda indireta. E eles vão tributar essa renda. E além disso, já existe também, também ninguém nunca foi pego porque isso nunca foi cruzada essa informação. O inquilino que paga aluguel e não declara aluguel, ele está sujeito a multa, porque ele está sonegando informação. Isso, gente, já existe, não é nenhuma novidade, tá? Então, o que vai acontecer? Eles estão terceirizando a fiscalização. Eles estão fazendo de tal forma que o inquilino não vai topar não declarar. Ele vai falar assim, ok, vai sobrar para mim, eu vou ter que pagar imposto aqui. Então, ele vai começar a declarar, esse cruzamento de informações vai
ficar em vigor, vai funcionar. E você vai precisar declarar que você pagou esse aluguel. Desculpa, que você recebeu esse aluguel. Então, é um cuidado super importante para quem aluga imóveis e não declara o recebimento desse aluguel, tá? Dessa locação. E aí, gente, olhar com carinho, porque se você já está pagando, assim, eu não sou a pessoa que decide os investimentos, né? Eu sou a tributarista. Mas é o que eu falo sobre falar de rentabilidade líquida e rentabilidade bruta. Então, imagina, você já está com um patrimônio ali que te rende 0,3 ao mês, considerando que você sonega, né? Enfim, sem qualquer juízo de valor. Se a gente ainda tiver que falar de 27,5% de imposto, a gente está falando de uma rentabilidade líquida muito baixa. Então, é algo importante para a gente olhar ali com muito carinho. Vou encaminhar até uma rápida nesse tema ainda. É, pensando no cenário de, sei lá, eu moro com meus pais, ou eu moro num apartamento que é de meu pai e ele, enfim, não cobra nada para eu morar ali, ou moro num apartamento que é do meu sogro e ele não cobra nada para morar ali. Muda alguma coisa, ou como é, né, pelo menos nos dois primeiros casos, eu tenho uma relação de 1 grau, isso não muda nada e é justificável? São de 1 grau, não tem problema. Tanto Entendi. que vazou, né? Alguém usou isso como clickbait há alguns meses, algumas semanas, não sei exatamente, que quem morasse na casa dos pais, né? Filho que mora na casa dos pais, vai ter que Pagar imposto. pagar imposto e tudo mais. E aí a Receita fez uma comunicação formal dizendo que isso era fake news. E de fato é fake news, porque a gente tem essa questão do 1 grau, do primeiro grau. Entendi. Um outro assunto aqui, mudando um pouquinho bem rápido, eu sei que a gente já estendeu o tempo, perdão. É uma pergunta até do próprio Tobias, que organizou essa live aqui com a gente. A gente tem visto alguns casos aqui de alguns clientes sendo orientados a jogar isso tudo na holding, né, jogar as receitas na holding e fazer os gastos pessoais numa holding. Você pode comentar um pouco sobre isso? Posso, mas gente, é fraude contábil, né? Ou fraude de confusão patrimonial, dependendo do gasto. É um risco. Tem cliente que vai assumir esse risco, né? Tem empresário que vai falar assim, Giovana, eu prefiro correr o risco, eu não tem como, vai ficar muito dinheiro. Eu tenho clientes também que assumiram isso. O que é preciso, que é importante, gente, estar ciente que existe esse risco, tá? Então, se eu coloco despesa, e aí eu tenho dois riscos aqui. Eu tenho o primeiro risco, que é o risco da confusão patrimonial. Então, às vezes, eu tenho uma estrutura de uma holding para trazer uma blindagem, uma proteção de patrimônio. Se eu gasto ali dentro como pessoa física, é muito fácil de ser desconsiderada essa estrutura. Se personalidade jurídica ela é desconsiderada de maneira muito fácil. Eu tive um caso específico, não posso dar muitos detalhes naturalmente para não correr o risco de identificar o cliente, mas foi alegada confusão patrimonial para acessar aquele patrimônio e foi apresentado um recibo de implante capilar que a PJ tinha pagado. Falei assim, mas espera aí, se não há confusão, por que a PJ está pagando o implante capilar do sócio? E a pessoa conseguiu a desconsideração da personalidade jurídica, porque alegou essa confusão. E o segundo ponto é uma eventual discussão de fraude contábil, então, assim, fraude tributária. E ali eu vou ter multa, juros, né? Giovana, vou fazer. A Pelo gente não vai tomar menos essa decisão por você, mas sabendo dos existe um riscos, risco. né? O que é importante? É olhar para aquilo que é da operação. Então, até eu acho que é o Breno, né? O rapaz que é o advogado. Breno, por exemplo, uma coisa que você consegue, a princípio, com cuidado, mas gastar dentro da tua PJ, é o terno. Por quê? Porque isso é inerente da atividade da advocacia. Então, eu consigo colocar ali como um desenho de auxílio, por exemplo, e gastar isso ali dentro, dependendo de como for construída, naturalmente, né? Mas, gente, a escola dos filhos, posso colocar? Não posso colocar. Posso colocar como uma estratégia de. Porque daí eu já ouvi uma vez um rapaz falando assim, poxa, mas a empresa que eu trabalho, que eu trabalhei há um tempo, ela pagava a escola dos filhos. Por que a empresa agora não pode pagar a escola dos filhos? Pode, não tem problema. Às vezes isso é utilizado como retenção de talentos, como um desenho ali, né, de incentivo à diretoria, aos sócios e tudo mais. Posso? Posso. Entendam que isso é remuneração. Sendo remuneração, vira base de cálculo de imposto de renda de pessoa física, 27,5%, e vira base de cálculo de INSS. Então sai mais caro o molho que o peixe, se a gente for fazer. Então, assim,
há possibilidade, algumas pessoas, operacional, digamos assim, algumas pessoas vão optar por fazer, mas precisa ter ciência que há um risco. Tá. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é entrando já no assunto mais de investimentos mesmo, mas como você falou, os ativos que são isentos hoje, então, por exemplificar aqui um LCI, elas seguem isentas e não entram na base de cálculo lá da renda. Um CDB, que pague lá no longo prazo 15%, ele entra como uma base de cálculo. E eu queria saber se existe, ah, se você tem um cheiro de é melhor eu ter um CDB e usar o fato de que ele paga 15%, né, minha alíquota máxima seria 10, então eu já estou pagando 5 a mais, ou é melhor usar um LCI para nem entrar na base de cálculo, ou temos que avaliar caso a caso? Opa, Giovana, você mutou o seu microfone. Desculpa. Infelizmente, eu adoraria dar uma resposta aqui, uma receita de bolo, mas a gente não tem receita de bolo e acho que é por isso tão a grande importância do acompanhamento financeiro, né? Que traga esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais personalizado. Maravilha. É, você, né, brincou aqui durante a live que o advogado gosta muito de falar depende. Eu sou economista de formação e a gente brinca na faculdade que se você quiser três opiniões, pergunte a dois economistas. É, então, para a gente finalizar aqui, eu queria reforçar com os nossos clientes, prospects que estão aqui com a gente, que, como você falou lá no começo, a ideia da live não é que os clientes saiam daqui e a gente saia daqui como especialistas em direito tributário. A gente tem a Giovanni e o time dela na Togout justamente para ajudar a gente com isso. Então, a gente Reinvest fez essa parceria, a gente tem ali, a gente já vem, inclusive, abusando ali do grupo de WhatsApp, tirando bastante dúvida com eles desde a semana passada para cá. O grande ponto aqui é, se você é cliente, se você é prospect, se você entendeu que, poxa, essa mudança de tributação talvez me afete, ou com certeza me afeta, busque o seu assessor, ah, entre em contato com ele, porque a gente aqui vai tentar primeiro fazer um pré-filtro. Poxa, será que isso realmente afeta o cliente ou não? Não, poxa, meu cliente, puxar o exemplo do meu pai, tá, Giovana? O meu pai, ele é professor, da Universidade Federal aqui de Sergipe. Não vai mexer, no caso dele em específico, dado o perfil da renda dele, essa é a única renda dele, então não vai mexer na tributação dele. Se a gente entender que, poxa, estou na dúvida, a gente vai entrar em contato com o time da Togal, a gente vai marcar uma reunião com o time deles e com a gente, com o cliente, justamente para entender se faz sentido ou não a gente partir para uma consultoria mais profunda. E aí agora eu vou pedir, Giovana, para você falar um pouquinho do trabalho de vocês, para a gente poder finalizar aqui. Perfeito, Marcos, muito obrigada. Pessoal, acho que esse é um ponto super importante, assim, né? A parceria que a gente estabeleceu com a Real Invest, vocês, clientes da Real Invest, vocês não têm custo para conversar com a gente, né? Nesse primeiro bate-papo, não existe um custo de consulta. Naturalmente, se houver um projeto a ser executado, sim, mas senão a gente está aqui disponível para vocês. Então, contem conosco, né? O nosso trabalho é um trabalho voltado para planejamento patrimonial e tributário. Né? Então, a gente faz toda essa parte de estrutura de holding, de testamento, no Brasil e no exterior, então empresas offshore também, todo o desenho de acordo de sócios, planejamento tributário, dependendo da sua operação, recuperação de crédito a gente também faz. Então, poxa, eu estava conversando com um cliente hoje até, que tem um supermercado. Falei assim, você sabia que a banha, aquilo que você joga fora de osso e tudo mais, quando você desossa, a gente consegue utilizar para deduzir de imposto? Ele falou assim, você tá de sacanagem que eu tô pagando imposto a mais por isso. Eu falei, pois é. E a gente consegue recuperar 5 anos para trás, tá? Poxa, eu tenho uma clínica médica. Será que você já está com equiparação hospitalar? Que eu consigo pagar ali um valor significativo de redução tributária? E além daqui para frente, eu olho daqui para trás. Né? Eu tenho um médico cirurgião específico que eu brinquei com ele que eu ia fazer permuta até. A gente não fez, mas eu fiz a cirurgia com ele em 2023 e numa conversa no escritório, no consultório, eu expliquei para ele da equiparação hospitalar. A gente fez em 23. Ele até hoje não paga imposto. Porque quando a gente fez a recuperação dos 5 anos para trás, foi tanto imposto pago a mais
que hoje ele não está pagando imposto nenhum ainda, porque ele está compensando esses impostos pagos acima. Então, contem conosco. Acho que esse é um ponto super importante. Contem, naturalmente, com os meninos da Real Invest. E é assim, quando vocês falar com o seu assessor, você explicar o seu caso para o assessor tem a abertura, a gente vai entender o caso e te atender da melhor forma possível. É isso, pessoal. Então, reforçando, ficou na dúvida? Entre em contato com o assessor. A gente tem essa abertura com a Togout, a gente vai entender se faz sentido. É que nem a primeira reunião da assessoria, a gente faz uma primeira reunião para fazer o diagnóstico. Se fizer sentido, a gente seguir para um projeto. Aí, enfim, a gente avança a partir dessa primeira reunião. Quero mais uma vez agradecer, Giovana. Eu brinquei com a Giovana antes da gente começar que a live que ela fez com a gente interna para o pessoal aqui da Reinvest na semana passada foi tão boa que eu não tinha preparado nenhuma pauta para essa reunião, porque a fala dela iria cobrir tudo e realmente cobriu, né? A gente, obviamente, teve as dúvidas de vocês que foram excelentes, mas, mais uma vez, Giovana, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo seu tempo. Vou te liberar aqui, porque você já comentou comigo que já tem uma outra reunião, fim de ano chegou com bastante mudança, então também bastante atarefada do seu lado. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos clientes que estão aqui com a gente. Contem conosco e entrem em contato com os assessores de vocês para tirar qualquer dúvida que ficou e para fazer essa ponte com o pessoal da Togout. Por favor, pessoal, estamos absolutamente à disposição. Vai ser um prazer falar com vocês. Obrigada, Marcos. Obrigada mesmo. Muito feliz com o convite. Obrigado, gente. Boa noite. Vamos lá aproveitar o finzinho da nossa terça-feira.